Nós vamos, nesses instantes, serenar os nossos corações e as nossas mentes para sentir a espiritualidade, nos envolvendo com tanto carinho, com tanto amor, para que possamos assim, Senhor Jesus, agradecer-te por mais esta oportunidade de estarmos aqui, envolvidos através do seu Evangelho. Que possamos assim elevar os nossos pensamentos em gratidão a Deus e pedir licença a Ele para iniciarmos o nosso Evangelho na noite de hoje. Graças a Deus. Então hoje nós vamos falar sobre o Evangelho no lar, mas dentro do Evangelho no lar a importância da família, né? E a família, né, ela é olhada e observada pelo prisma espiritual, não é físico, não é material, né? Que antecede ao berço e sucede até o túmulo. Então, o que significa isso? Significa que as nossas relações, né, já começaram lá na espiritualidade, antes de reencarnarmos. O núcleo familiar, muitas vezes, sempre se forma lá. Por isso que ele fala aqui, que sucede, né, antecede ao berço e vai até o túmulo. Por que isso? Porque os laços, né, espirituais, eles não se desfazem. A família constituída dentro desses laços, né, que esse projeto divino, quando ele se concretiza aqui na matéria, né, ela é verdadeira, né? Ela enfrenta todos os dissabores, né, aquela família juntos. E aí ele diz, laços que não são materiais, né? São vínculos espirituais que vêm, né, para nos ajudar às necessidades daquele núcleo afins. Porque é engraçado, a gente acha que a gente reencarna naquele núcleo familiar, a gente acha, tem muitos que reclamam que não tem uma afinidade ali, né? Mas aqui ele diz ao contrário, que o núcleo familiar é constituído pelos laços afins, mesmo que seja na diversidade. Porque um dia lá atrás, nós tivemos com essas pessoas e desenvolvemos laços, como ele diz aqui, não muitas vezes pelo lado amoroso, né? Mas foram laços. Então, toda a família, né, já vem por esses laços afins, como ele diz aqui. E aí ele fala assim, quando perguntaram aos espíritos, na pergunta 775 do Livro dos Espíritos, então perguntaram assim, qual o resultado, né, que seria para a sociedade o relaxamento dos laços da família? Aí os espíritos responderam, o do egoísmo. Então, quando a família, né, está ali reunida, que foram convidados, né, a dissipar as adversidades que a gente traz, pode ser pai, mãe, filho, irmãos, né? Se ali não houver o companheirismo, o amor, o entendimento, e prevalecer o orgulho, como falam os espíritos aqui, a família tende a dissolver. Por quê? O egoísmo, ele dá uma individualidade na criatura, ele pensa só nele, né? Então é aquele pai, né, que mesmo sendo pai, ele não consegue ver as necessidades do filho, ou uma mãe, ou vice-versa. Então são criaturas que ainda trazem o orgulho, né, o egoísmo muito arraigado. Então primeiro é ele, e ele, e ele. Então, nesse caso, né, os espíritos vêm ao nosso socorro para nos dizer que nós formamos uma família, né, quando o casal se encontra, né, se apaixona, casa, aqueles dois seres que são individuais, como ele diz aqui,
vão se unir para formar uma individualidade, né, dentro de um lar, em prol do coletivo da família. Olha só, em prol daquele coletivo, né, que vai, né, se esforçar para esse entendimento maior, que vai se fortalecer através daquela individualidade de dois seres, né, que vão se fortalecer para a felicidade desse todo, né, que é da família. Aí ele fala aqui, o núcleo da familiar é para exercer o altruísmo. O que é o altruísmo? É tudo isso que Jesus veio nos ensinar, que é o amor, você nutrir, né? Quando você está com altruísmo, você tem vontade de fazer as coisas, né? Então é aquele pai que se dedica para a família, trabalha, né? Quer ver o bem dos filhos, do seu lar, aquela esposa, né? Então essa palavra altruísmo, é isso que a gente traz para o nosso lar. Aí ele continua, conviver em família é um exercício, né, de convivência e é um exercício de doação. Então, onde há, né, o entendimento, a doação ela flui assim fácil. Então é aquela mãe, né, que se doa, é aquele pai que se doa, e os filhos vão crescendo naquela harmonia e acaba aderindo, né? Então é aquele lar, né, que viceja, né, já o todo, né? Cada um olha para cada um, para o outro, sabe? Não é esse individualismo que muitas vezes os lares têm, né? De falta de amor e falta esse olhar. Aí ele fala aqui, né, que na questão, ele fala aqui, a família é um laboratório de experiências para evoluir. E aí a gente vai parar e a gente vai conversar um pouquinho. Só que muitas pessoas acham, né, a família, né, quando você encontra ali os laços de adversidades, a gente quer fugir, né? A gente não quer mais aquilo ali. Quando a gente não tem o conhecimento espiritual. Quando a gente já tem esse conhecimento espiritual, a gente sabe que ali é que está a nossa dedicação, a nossa renúncia, e a gente foi chamado ali para poder, né, desenvolver os laços verdadeiros do amor, que a gente não desenvolveu no passado. E aí ele fala que na questão 110 do livro Consolador, Emmanuel nos traz esse conceito para a construção da família. Então perguntam para o Emmanuel, a ele, qual é na Terra o Instituto para a Educação das Almas recém-chegadas? E aí ele responde que o melhor instituto aqui na Terra ainda é o lar. Então, nós vamos parar e nós vamos pensar, será que nós valorizamos um lar? O lar, aqui o Emmanuel diz, né, que é um templo sagrado, né? E muitas vezes, quando nós estamos aqui reencarnados, a gente não valoriza isso, a gente não respeita o lar que Deus nos deu. A gente não faz por merecer, né? Porque tem muitos espíritos que reencarnam sem um lar, sem uma mãe, sem um pai, né? Então, quando a gente tem esse merecimento, a gente tem que fazer valer a pena, sabe? Honrar pai e mãe, respeitar a família, dar o nosso melhor ali dentro, porque nós estamos convidados, né, a exercer o nosso papel ali, quer de filho, quer de pai, quer de mãe, quer de irmão, né? Então, para concluir essa parte, aí adentra o Evangelho no lar.
O Evangelho no Lar é para fortalecer a família. Por que isso? Porque nós somos espíritos em evolução, né? Que necessitamos aprender, que necessitamos, né, saber lidar com os laços, né, que estão ali conosco. Muitas vezes uma mãe chega e fala, eu não consigo amar o meu filho. Ou tem filho que chega e fala, eu não consigo amar o meu pai, a minha mãe. Eu sinto uma coisa aqui dentro, uma diversidade quando eu olho para o meu pai ou quando eu olho para a minha mãe. Então, só o Espiritismo explica isso, essas adversidades. É porque são espíritos que se comprometeram lá no passado e já se tentaram de muitas maneiras se aproximarem. E aí a espiritualidade diz que a única maneira mais próxima é a relação filial, para quebrar, né, essas adversidades. E muitas vezes, quando isso se conclui, né, após uma reencarnação, nesse projeto divino que é a família, e muitos se encontram ali, né, e aí mesmo assim não conseguem se amar, se respeitar, se compreender. E quando a criatura ela já começa a despertar, né, nessa evolução espiritual, ela começa a se sentir sufocada e ela começa a querer buscar uma ajuda. Porque é muito triste você sentir uma adversidade pelo seu pai ou pela sua mãe, ou um filho, né? Ou um pai por um filho, ou uma mãe por um filho. E aí a pessoa vai buscar, né, a ajuda, às vezes intuída, né, por aqueles espíritos que são responsáveis por aquela família, porque chegou o momento deles despertarem ali. Então a espiritualidade superior envolve, né, ou aquele pai, ou aquele filho, ou aquela mãe para buscar ajuda. E aonde a gente vai buscar ajuda? Com Deus. E muitas vezes, quando já está mais desperto, né, ele é convidado a ir numa casa espírita. Porque só o Espiritismo nos dá essas respostas. E quando a gente chega na casa espírita com o nosso coração assolado de dor, de sofrimento, né, porque é uma dor, é um sofrimento, sabe? Quando você sente esses sentimentos contrários, né? E quando ele chega na casa espírita, ele é orientado, né? Prestem atenção, a olhar aquele pai ou aquela mãe, né, com amor. Aí a pessoa se assusta. Por quê? Como é que eu posso olhar por um amor uma pessoa que eu sinto uma diversidade muito grande? E aí vai se explicando para a pessoa, né, que esse encontro não se deu aqui agora, já se deu em muitas vidas anteriores e que hoje chegou o momento. Então, dá-se uma diretriz, né, da prece, do Evangelho no Lar, do passe, de vibração de luz, né? Se é um filho que está nesse clima, nessa situação, é olhar o pai diferente, né? Quando você vê que seu pai está nervoso, você não revide, ou vice-versa. Então, o Espiritismo vai orientando para apaziguar, né, aquela família, aqueles seres que se encontram ainda em desajustes. Então, a pessoa ela vai pegando essas informações, né, e ela vai levando com ela e vai levando para o seu lar. Então, o conselho é fazer-se o Evangelho no lar, né? Pelo menos uma vez por semana. Se a família não faz junto, faça sozinho. Como tem muitos casos aqui na casa que a pessoa faz sozinha, né? Por que isso? Porque aquela criatura que acordou naquela família, que está passando por esse processo difícil, ele vai levar a luz para dentro daquele lar. Mesmo que aqueles que estão em volta ainda não despertaram para isso, mas o que importa é a pessoa despertar para isso. Ela fazer a parte dela.
Então ela vai levar essa luz, vai fazer o evangelho, ela vai percebendo que o ambiente às vezes não muda ali. As conversas são as mesmas, às vezes as agressões continuam, mas o importante é que ela já se modificou aqui dentro e ela consegue já olhar aquele núcleo familiar diferente. Porque ela começou a acender a luz dentro dela. E tem um outro detalhe que os espíritos vêm ao nosso socorro e diz assim: quando um ser daquele membro daquela família faz o evangelho no lar, a ajuda chega, né? Então, aqueles corações que estão mais endurecidos, né, vão sendo socorridos, vão sendo amparados. Por que isso? Porque quando a gente não faz uma prece dentro de um lar, né, que a gente não tem esse hábito, né, o lar ele se torna um lar à mercê de energias negativas. E o que acontece isso? A gente acaba atraindo espíritos, né, que vêm para contribuir para a dissolução daquela família. Então, com o Evangelho no lar, a gente vai socorrer essas criaturas, né, e elas vão ser levadas para um atendimento espiritual. E nós vamos nos modificando, porque isso que é importante, a nossa modificação espiritual, né? E a gente vai aprendendo que, conforme nós vamos se melhorando aqui dentro, né, nós vamos olhando a vida de forma diferente. Como que a gente aprende isso? Com Jesus. Porque Jesus reencarnou nesse planeta, né, há 2000 e poucos anos atrás, e ele nos olhava com o olhar dele. Então vocês já pararam para imaginar como é que era esse olhar de Jesus? Né? Como é que ele nos olha? Ele com crítica? Com olhar de crítica? Não, de jeito nenhum. Jesus nos condena? Não. Então, a gente vai aprendendo com Jesus, através do seu Evangelho, a olhar aquelas criaturas que compartilham conosco a nossa família, com esse olhar de Jesus, né? Com o olhar da compreensão. Se a gente não consegue amar ainda, mas a gente vai movimentando esses outros sentimentos, que é da compreensão, não crítica, não censura. E isso vai nos trazendo um alívio aqui dentro, né, que a gente nem consegue imaginar. Por que isso? Porque tudo aquilo que o outro fazia e nos incomodava, deixou de incomodar. É interessante isso, né? E funciona. Sabe? Por que isso? Porque nós estamos acendendo a nossa luz. E quando você acende a sua luz, o que acontece? Você ilumina, né? Você ilumina o ambiente onde você está, ilumina o outro que convive com você, quer queira, quer não. Porque o outro acaba recebendo de nós tudo isso que nós nos propomos. Isso se chama, né, estar junto, né, participando desse momento difícil, que é difícil, né, e nós estamos colaborando para esse núcleo familiar nosso se harmonizar, se equilibrar. Todos você faz evangelho no lar? Faz sozinho, né? Sua mãe faz evangelho no lar? Você faz evangelho no lar? A Dani não faz na casa dela? Então, o evangelho no lar é muito importante, né? É um dos tratamentos que faz parte do nosso tratamento, porque a gente vem aqui, na Casa Espírita a gente ouve a palestra, nesse momento aqui tem uma equipe espiritual que já está cuidando de nós, né? Aí nós vamos subir, tomar o passe e vamos embora. Mas espera aí, mas é lá fora
que nós vamos ter que exercer tudo isso que nós aprendemos aqui e com o Evangelho no lar de Jesus. Por isso que o complemento do tratamento é o Evangelho no lar. Para ver essa junção nossa de paz, de amor e de tranquilidade. Eu gosto muito de lembrar no livro da Joana, Florações Evangélicas, que ela diz ali, se nós abrirmos uma vez por semana, né, para fazermos o Evangelho no lar, né, deixar Jesus adentrar na nossa casa, tudo se modifica. Ela fala onde há muitas brigas, elas vão se rareando, vão se acabando. As adversidades, né? Então, essa proposta não é uma proposta assim, à toa. É uma terapia para todos nós. Como o passe é uma terapia, a água fluídica, a prece, né? Tudo nos faz essa conexão com Deus e com a espiritualidade superior. Então, se nós lemos aqui do começo que a família é olhada e observada pelo prisma espiritual, né? Como é que nós vamos nos deixar levar por um momento aqui e agora das adversidades? Aí eu vou deixar para lá, eu vou abandonar, eu vou... Não. Por quê? Porque nós fazemos parte desse núcleo familiar. E quando a gente já é espírita, que a gente tem consciência disso, a nossa consciência vai nos cobrar. Por quê? Onde está escrito as leis de Deus? Na nossa consciência. E quando a gente deixa de fazer aquilo que a gente veio fazer, ela nos cobra. É automático isso. Então, nós somos, quando a gente já é espírita e a gente tem essa consciência, e quando a gente forma uma família, nós somos colaboradores de Deus aqui. Nós não somos ainda espíritos iluminados, né, que vamos reencarnar só com espíritos que a gente tem afinidade, né, de amor, de amizade. Não. Nós somos espíritos devedores, né? Que a gente vai trazer espíritos que são afins nossos, mas pelo lado negativo de outras vidas, que a gente se comprometeu, né, nessa encarnação a estar junto, né, e vencer essas adversidades que toda família tem. Toda família aqui no planeta Terra tem as suas adversidades a serem, né, cuidadas, né? Por que isso? Porque nós, né, utilizamos o nosso tempo, as nossas reencarnações passadas, ao nosso bel prazer, né? Então, toda semeadura tem uma colheita. E o lar é essa colheita maravilhosa que nós fizemos. Então, ali vem o pacote, vem aqueles que a gente já tem os laços de amor, mas amor verdadeiro, e aqueles que a gente são afins, né, na parte negativa que nós fomos lá atrás. Olha só que interessante. Então, a gente acha que aquela pessoa que a gente não gosta, que ela veio atrapalhar a nossa vida. E não é assim. Nós que muitas vezes atrapalhamos a vida dela lá no passado, deixamos a pessoa atormentada, né? Abandonada, e hoje ela volta para a gente se reconciliar. E a gente acha que ela que é a ovelha negra da família, né? E aqui ele fala para a gente olhar o contrário, né? Se a gente já está num patamar desse entendimento, a gente precisa acolher, a gente precisa envolver. Então, olha a responsabilidade nossa perante a nossa família. Então, aqui ele diz assim, se nós temos uma família, qual contribuição nós estamos, né, deixando ali? É a contribuição da bondade? É a contribuição do perdão? É a contribuição da paciência?
É a contribuição do amor. E aí ele fala, cada ser nessa instituição da família tem que abrir, né, o seu coração, né, para que viceje ali, né, aquilo que nós deixamos lá atrás. Se é o abandono, como ele fala aqui, é esse acolhimento. Se é um pai difícil, você vai, né, trabalhar o seu coração para compreender. Se é uma mãe, se é um irmão. Então, nós precisamos despertar, como ele diz aqui, né, para esta instituição chamada família, que é uma bênção de Deus para todos nós. E para concluir, ele vai contar uma história, que ele diz assim, um pintor queria pintar um quadro. Ele queria pintar um quadro que simbolizasse a coisa mais bela do mundo. Ele foi para o seu ateliê para colocar em uma tela uma imagem que a pessoa que olhasse visse a coisa mais bela do mundo. Então ele saiu, ele ficou ali, né, tentando, ele não conseguiu. Então ele pega e sai, né, de casa para espairecer, para buscar uma inspiração. E na rua ele encontra um poeta. O poeta, que é uma pessoa sensível, né, olhando para o pintor, viu em seu olhar sua apreensão. Pergunta, o que tens? Aí ele diz assim, eu quero pintar a coisa mais bela do mundo. É o meu último quadro. Eu não estou conseguindo. O pintor disse a ele. Aí o poeta diz para ele, pinte o amor. O amor é a coisa mais bela do mundo. Ele agradeceu e disse, realmente, o amor é a coisa mais bela do mundo, não é? E ficou pensando como ele iria pintar ou retratar o amor em uma tela. E continuou o seu caminho e encontrou um sacerdote. Esse sacerdote, também muito sensível, olhou para ele e percebeu que ele estava preocupado. E perguntou, o que está acontecendo? Aí ele fala, é o que eu quero pintar, né? A coisa mais bela do mundo. Eu não sei como colocar isso numa tela. E vindo para cá, eu encontrei um poeta que me disse para pintar o amor. Aí o sacerdote disse, eu concordo que o amor é a coisa mais bela do mundo. Aí o sacerdote fala para ele, pinte a fé. Porque a fé, ele fala, que o amor, né, é a fé, né? Ele fala. Aí ele fala assim, que a fé é a crença no amor. Aí o pintor saiu dali com dois problemas, né? Pintar o amor e a fé. Então ele pensou e falou, meu Deus, como é que eu vou colocar numa tela o amor e a fé? Que são as duas coisas mais belas do mundo. Aí ele prosseguiu o seu caminho e encontrou um ex-combatente de guerra, que também olhou para ele e perguntou, viu que ele estava com um olhar preocupado e perguntou, né, o que você tem? Aí ele falou assim, olha, novamente, eu sou um pintor que estou tentando pintar a minha última tela e eu queria pintar a tela mais linda do mundo. Só que eu já encontrei um poeta que falou para eu pintar o amor. Encontrei
um sacerdote que pediu para eu pintar a fé. Só que eu não sei como é que eu vou colocar isso na tela. Aí ele fala, o ex-combatente diz para ele, de fato, o amor e a fé são as coisas mais belas do mundo. Mas a coisa mais bela do mundo é a paz. Pois a paz é a materialização do amor no ato da fé. Pinte a fé. Ele agradeceu e ficou com 3 problemas. Realmente ele pensava, o amor e a fé e a paz eram as coisas mais importantes e belas. Mas como ele iria colocar isso em uma tela para colocar o título, né, dessa tela, a coisa mais bela do mundo? E nisso ele foi andando e chegando perto da sua casa. E quando ele olha, né, no portão, estava seu filhinho e sua esposa. E aí, quando ele olha para os olhos da esposa, ele vê o amor. E o filhinho vem correndo abraçar ele, ele sente uma fé profunda naquele abraço. Aí eles entram, os 3, para dentro de casa. E quando ele entra dentro da sua casa, ele sente a paz. Aí ele deixa a mulher e o filho e vai para o seu ateliê pintar, porque dali ele percebeu o que ele poderia colocar na tela, para ser a tela mais bonita do mundo, né? Mais bela. E ele passa a noite pintando. E de manhã ele chama a sua esposa e o seu filho para olhar a tela, que estava escrito, a tela mais linda do mundo, minha família. Então ele tinha pintado a família. Então, para fechar, né, essa nossa conversa, para tocar o nosso coração, essa é a importância que a gente tem que ter da nossa família. Nós temos a família mais bela do mundo, porque ela é nossa. Não é do vizinho, não é do seu amigo, não é nada, é nossa família. Seja do jeito que for, é a nossa família, né? É nessa família que Deus deu a oportunidade da gente voltar aqui, num corpo novo, numa oportunidade nova, né? Resgatando o nosso passado, né? Essa historinha é muito linda, resume, né, o que é uma família, quando a gente desperta para esse olhar, sabe? É um tesouro que a gente tem que cuidar, né, com muito carinho, com muito amor, e respeitar, né, aqueles que convivem conosco, sejam do jeito que sejam, que estão, que são, né, a gente precisa respeitar. Porque é isso que Jesus veio nos ensinar, né? Essa lei de amor que move a nossa vida, que move todo esse universo, né? E como Emmanuel diz, né? O núcleo familiar é um universo minúsculo ali dentro, né? Que tem que vicejar o amor. E como que viceja o amor? É de qualquer jeito? É de qualquer jeito? Não. Como é que você faz com uma plantinha? Se você quer que ela cresça, que ela dê flores, o que você tem que fazer com ela? Cuidar. Então a família é essa flor, sabe? Que depende do cuidado de cada um que vive ali, para ela não morrer, não se acabar, não ser destruída. Porque esse não é o objetivo da espiritualidade, né? Então, nós precisamos fazer a nossa parte, você como filho, como filha, como pai, como mãe, como pai, como mãe. Cada um vai exercer o seu papel ali dentro daquela família com respeito e com amor, sabe? Porque muitos, mas vocês não podem imaginar o quantas criaturas querem uma família.
nos trabalhos de desobsessão, né, a gente recebe espíritos que vêm chorando profundamente porque não tiveram uma família. E a gente vê a sociedade aí fora, o abandono que existe, né? Então nós temos uma família, que possamos cuidar dela com muito amor, com muito carinho, para que nós, ao sairmos desse corpo, dessa reencarnação, possamos olhar para trás e dizer: eu venci os obstáculos, naquele núcleo ao qual eu fui convidado a viver. Eu respeitei, mesmo às vezes a gente não sendo respeitado. Eu amei, muitas vezes não sendo amado. Eu acolhi, muitas vezes, mesmo não sendo acolhido. Então, é essa a nossa responsabilidade. Então, a mensagem da noite é essa, que possamos voltar aos nossos lares cheio de amor, cheio de energia, para ali colocar em prática o que o Cristo nos ensina sempre e vai continuar nos ensinando. E que possamos pegar esse exemplo dessa história, desse pintor, e ver que a nossa família é a família mais bela do mundo. E nesses instantes, nós vamos assim, Senhor, agradecendo por tudo que nos destes, por tudo que nos dá. Pela família, pelo lar, por tudo que nos envolve, Senhor, pelo planeta, que nos dá a oportunidade de aqui estarmos novamente aprendendo a amar. Mas não esse amor de posse, mas esse amor que respeita o modo de ser de cada um. Ensina-nos, Senhor, a buscar-te sempre quando nos encontrarmos em aflição, em desespero, principalmente dentro do nosso lar. Que possamos buscar-te e sentir-te para renovar a nossa fé, a nossa esperança e a nossa alegria de viver, para assim enfeitar o nosso lar com o nosso sorriso, com a nossa alegria e com a nossa compreensão. E é assim, Senhor, que amorosamente nós vamos pedindo licença para encerrarmos o nosso Evangelho na noite de hoje. Graças a Deus.